Deus abençoe a todos, boa noite. Na paz do Senhor para aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Bom, vamos a mais uma escola bíblica. A lição de hoje é como vencer as oposições à obra de Deus. Como vencer as oposições à obra de Deus. O texto é esse, ou melhor, o título é esse, e nós vamos aplicar mais para o contexto dos jovens. Então, o título que eu dei para vocês lá no grupo dos jovens é como o jovem cristão se porta frente à oposição. Então, o texto do dia, aqui na nossa lição bíblica, é Romanos 8:37. Ele diz assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Texto muito conhecido, né? Bem interessante aí. Fala sobre como o cristão é mais do que vencedor, né? É claro que no contexto lá de Romanos 8, que a gente vai trabalhar um pouquinho também. Verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Realmente, essa verdade prática aqui do comentarista é muito prática. E é uma grande verdade, né? Quando nós, de fato, depositamos toda a nossa esperança em Jesus, colocamos aí a nossa vida nas mãos de Deus, de fato, descobrimos que Ele é muito maior que todos os nossos obstáculos, tá certo? Bom, então, seguindo aí a ideia do texto, né, como vencer as oposições, o texto bíblico, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4, versículos 8 a 20. Eu não vou ler tudo, eu vou ler só alguns pontos aqui e vou explicar mais ou menos o que está acontecendo. Mas repito que eu não vou me ater muito ao texto em si, não vou ficar concentrado muito no texto, vou explorar rapidamente, que é o que o comentarista faz, e vou entrar mais na parte que interessa para a gente como jovens cristãos. Neemias 4, versículo 8 em diante, diz assim: e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os que desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Só para você entender o contexto, você tem Neemias, que é o personagem que vem lá do Império Persa, ele sai de lá e vai para a região de Judá, ali, região que compreende a Terra Sagrada de Jerusalém, e ele vai para esse local reconstruir os muros ali da cidade. Ele vem com esse objetivo. O objetivo de Neemias é um objetivo bem mais militar, nesse sentido, tá bom? Olha o irmão Cristiano ali, pode ser. O Neemias vem com um objetivo bem militar, diferente de Zorobabel e de Esdras. Esdras tem uma perspectiva mais de professor de doutrinas, podemos dizer assim, é um grande professor de doutrinas ali, e as doutrinas em questão é a lei de Moisés. E Zorobabel é o camarada que vem para reconstruir o templo, né? O grande sacerdote, o grande líder religioso que está ali com esse objetivo. O Neemias é um líder militar. Ele é um camarada aí para, de fato, reconstruir os muros. Né? Você reconstrói os muros para segurança, é óbvio. Tem uma região ali, uma região que pode ser atacada a qualquer momento por outros povos. Preocupação de Neemias é a preocupação mais com a segurança da cidade. Por isso que ele reconstrói os muros. Tá certo? Só para você entender o contexto. Versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Então você tem um conflito aqui, você tem Neemias e seus amigos tentando reconstruir o muro, e você tem aí as pessoas que estavam naquele local já, as pessoas que moravam em Judá, quando eles chegaram ali, estão oferecendo oposição a Neemias e seus amigos. Então, eles estão oferecendo grande oposição a eles, né? Estão indo contra eles, estão atrapalhando a reconstrução do muro, por motivos óbvios também, né? Se a gente olhar na perspectiva de quem estava na cidade, se você vê alguém tentando se isolar ali, né? É mais ou menos nesse sentido que eles tentam ir contra isso, tá certo? Eles tentam ali reagir com muita agressividade ao pessoal que está reconstruindo o muro, e o texto até vai dizer que eles querem matar as pessoas que estão nessa construção. Então, Neemias está enfrentando uma oposição
e o texto vai tentar trabalhar como ele reage a essa oposição. Tá certo? Versículo 12. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares se tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. E pus o povo pelas suas famílias com as suas espadas, e com as suas lanças e com os seus arcos. Olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não tem mais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. A postura de Neemias aqui é muito interessante. Ele pega esse contexto de crise, esse contexto de oposição, e ele motiva o povo. A palavra de ânimo que ele traz é que eles lembrem do Senhor. Isso dialoga muito com a perspectiva de Esdras também, né? Porque Esdras é o camarada que vem para lembrar da lei, ele vem lembrar da lei de Moisés. Aqueles 5 livros, né, que nós conhecemos como o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Quando você fala lei, compreende mais ou menos isso, nesse contexto. Então, Esdras estava tentando também ajudar o povo a lembrar dos princípios bíblicos, a lembrar ali daquilo que Deus havia falado com eles, e Neemias agora, por mais que ele tenha uma pegada mais militar, digamos assim, ele é um camarada que está aí procurando motivar o povo a olhar para Deus, né? Então tem uma perspectiva bem interessante nesse sentido. É a frase do comentarista. O comentarista falou logo no começo. Quando a gente deposita confiança em Deus, a gente vê que ele é muito maior que os nossos obstáculos, né? Bom, continuando, versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Então ele diz que houve uma oposição, houve uma dificuldade, mas que Deus havia resolvido a situação. E eles voltaram à reconstrução e voltaram ali a esse projeto. Versículo 16. Sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos e os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Você tem um trabalho cooperativo muito interessante aqui. Enquanto algumas pessoas estão cuidando ali da obra do muro, né, propriamente dita, outras pessoas estão fazendo a segurança. Ele bota metade, metade. Pode ser que seja de fato a metade, ou pode ser também algo simbólico, né, dividido em 2 grupos. Até porque os símbolos, né, os números no Antigo Testamento, nem sempre eles são números literais. Mas isso aí já é uma outra questão que a gente não vai entrar tanto hoje. Mas basicamente ele dividiu em 2 grupos, né? Um pessoal para cuidar do muro, né, para cuidar da segurança, né, e outras pessoas ali para, de fato, cuidarem da construção em si. Esse trabalho cooperativo é muito interessante, né, e são lições aí preciosas sobre união que nós aprendemos aí nesse sentido, nesse texto, tá? Os que edificaram o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. Os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos e edificava. E eu que tocava a trombeta estava junto comigo. Isso é um ponto interessante, né? Eles estão trabalhando, mas eles estão conscientes de que eles estão numa zona de combate. Eles estão numa zona, digamos assim, de guerra. Eles estão combatendo, eles estão construindo um muro, mas estão ali com as armas deles prontas para qualquer tipo de ataque repentino, né? O ponto em questão aqui, que a gente vai trabalhar melhor na aula, é justamente isso, né? Eles estão ocupados, né, com a função, com a obra ali, mas ao mesmo tempo eles não estão distraídos com aquilo que eles estão fazendo. Eles estão de fato ocupados com a obra, estão de fato preocupados em reconstruir o muro, mas ao mesmo tempo estão preparados para qualquer tipo de ataque que pode surgir para se levantar contra o muro. Então, isso é um ponto importante. A gente vai trabalhar também a aplicação disso um pouco mais para frente. Versículo 19. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra de nós, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvistes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, nosso Deus pelejará por nós. Mais uma vez, Neemias com essa perspectiva, né, de que Deus, de fato, estava ali com eles.
Bom, ponto positivo e negativo, né? É aquilo que eu já falei com vocês sobre Neemias, Esdras e Zorobabel. Eles não são perfeitos, gente. Isso aí eu já falei porque não existe esse personagem no Antigo Testamento. Esse personagem que ele não tem nenhum erro, que ele é 100% perfeito, isso não existe. Isso é, é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Todos eles têm falhas. E nós aprendemos tanto com os acertos, né? Como eu elogiei muitas das posturas de Neemias ao longo do texto, e também com os erros, né? Eu já falei para vocês que quando eles chegam no local ali de Judá, eles reagem contra as pessoas com muita severidade, né? As pessoas oferecem ajuda para reconstruir o templo, mas Zorobabel ele não quer de jeito nenhum, né? O Esdras tem um conflito ali com a questão dos casamentos e Neemias agora ele está com um conflito muito forte com relação a essa questão do muro, né? Eles estão se isolando, né? Estão se fortificando. O muro é justamente para isso, né? Você constrói um muro justamente para se proteger. Por que, que a gente bota muro nas nossas casas, né? Por que, que nossas casas têm muro e às vezes eles são altos? Justamente para a proteção, para nós nos protegermos de eventuais perigos, né? É para isso que serve o muro, para proteção. Então ele tem uma pegada, digamos assim, militar, como eu falei para vocês, né? O contexto aqui é um contexto bem de guerra mesmo. Eles estão preparados para um conflito iminente. Mas é aquilo, né? A postura tão às vezes severa que eles tiveram com as pessoas no local teve como consequência essa relação bastante conflituosa. Né? É claro que tem um lado, a gente entende um pouco disso, como eu falei para vocês, o povo de Israel foi para o cativeiro por causa da idolatria, porque eles se envolveram com os outros povos, porque eles simplesmente negligenciaram aspectos da lei de Deus e simplesmente se envolveram ali com os deuses daqueles povos. Aí Deus os castigou ali, levando para o cativeiro, que segundo a conta mais generosa, se você pega na primeira deportação, né, até lá a primeira leva do pessoal que volta, aí você tem aproximadamente 70 anos. Eles ficavam 70 anos nesse lugar lá, tá certo? Por causa disso. Então, eles estão muito assustados com esse perigo de assimilar a cultura de outros povos, tá certo? Eles vão acabar assimilando, tá? Eles vão acabar assimilar muita coisa dos persas. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui na aula de hoje, até porque não é o objetivo. Mas eles estão muito receosos. Então, por isso que a gente procura justificar o porquê deles reagirem com tanta severidade, com tanta agressividade, digamos assim, ao pessoal daquele lugar. É o que eu disse para vocês já em outras aulas e reforço hoje. Esdras e Neemias é um livro que é um livro de crise. E na crise, às vezes, você não tem a melhor opção. Às vezes, você tem a opção que gera menos problemas. É o que a gente vê na pandemia. Né? Você não tem uma opção ali 100%. Né? Não, segue esse caminho aqui que não vai ter nenhum tipo de consequência negativa. Isso não existe. Né? Isso aí resolveria o problema de muitos países, só que a gente sabe que isso não existe. Qualquer decisão que a gente toma, ela acaba acarretando algum tipo de consequência. Então, a gente procura minimizar ao máximo as consequências possíveis. É a mesma coisa em Esdras e Neemias. Você não tem a melhor solução. Qual a solução aqui que vai, de fato, acabar com todos os problemas? Não existe essa solução. Qualquer solução que você toma, ela vai acarretar algum tipo de consequência, ela vai acarretar alguma coisa aí negativa nesse sentido. Então, com essa introdução bem singela, eu espero que vocês tenham entendido o objetivo do texto. Né? Neemias ele está tentando reconstruir o muro e ele tem oposição. E a forma como ele reage é muito interessante. E é isso que a gente vai tentar aplicar hoje para nós, jovens. Então, vamos lá, para o contexto da juventude, que é o que interessa. Eu vou dividir a aula da seguinte forma. Primeira coisa, a gente tem que entender o que de fato é a oposição, né, e como ela de fato surge. Né? O que é isso? E depois, na segunda metade da aula, a gente vai fazer uns paralelos com Neemias e entender como reagir à oposição, analisando alguns textos também do Novo Testamento. Então, vamos lá. A oposição, de fato, é algo que existe dentro da obra de Deus. Quando a gente fala em oposição, geralmente a gente tem a ideia de
a gente está pregando o evangelho e alguém às vezes encontra, ou às vezes ou às vezes a gente tenta fazer um trabalho na igreja e às vezes alguém vai contra. A gente pensa, a gente tem muito esse imaginário às vezes, né? Só que oposição é muito mais do que isso. A primeira coisa que você tem que entender para você compreender isso é entender toda a ideia da depravação humana. O homem, como a Bíblia trabalha muito bem, né, a partir do momento que ele caiu em Gênesis 3, isso trouxe sérias consequências para ele em todos os gêneros. Né? Trouxe consequências na sua maneira de pensar, trouxe consequências na sua maneira de agir, em diversos aspectos, na sua maneira de viver. Né? Então, a extensão do pecado ela tem consequências muito grandes, né, para a vida do ser humano. A ponto de, em Gênesis 6, Deus falar que o pensamento do homem é só mal continuamente. Né? As reações ali são bem severas com relação ao pensamento do homem. Então, o ser humano se encontra num estado em que ele tem uma inclinação natural para as coisas do mal. Né? Em Efésios, capítulo 2, Paulo vai dizer que o homem está morto em delitos e pecados. Em João, capítulo 3, Jesus vai enfatizar que o homem precisa mudar de natureza. É a única forma, não tem outro jeito dele conseguir, de fato, se salvar. Ele precisa que haja uma mudança de natureza a partir do poder ali de Deus, para que ele possa verdadeiramente vencer esta inclinação para o mal. Romanos 8, que é o texto que a gente leu no começo da aula, ele trabalha isso, o ser humano tem uma vontade ativa dentro dele para se rebelar contra as coisas de Deus, naturalmente. Né? E justamente a graça, o andar no Espírito, vem como uma oposição a isso. O novo nascimento, né, que Jesus fala para Nicodemos, em João capítulo 3, a ideia dele nascer de novo é justamente isso. É mudar essa natureza para que ele possa reagir de maneira apropriada a esse tipo de problema. Então, o primeiro tipo de oposição que surge dentro da obra de Deus, ou dentro do contexto cristão para nós jovens, é em nós mesmos. Né? Então, se você quiser ver uma das maiores oposições à obra de Deus, é só você ir no espelho. Né? Você vai ver um grande problema. Né? Ah, mas como assim? É meio... Por que isso, gente? Não, mas isso é real. É importante que você entenda isso. Né? Entendendo isso, você vai conseguir ter uma perspectiva bem interessante sobre como vencer essas oposições. Então, um dos nossos maiores inimigos está no espelho mesmo. Né? É essa inclinação que nós naturalmente temos. Se não fosse assim, em Gálatas capítulo 5, Paulo ele faz uma comparação muito legal, né, entre as obras da carne e essas obras da carne que ele chama. Ele associa várias características ao homem que não conhece Deus, né, que não nasceu de novo, egoísmo, inveja, várias coisas que não compactuam com o caráter, a semelhança do caráter de Cristo. E ele faz um contraponto. Você tem as obras da carne e você tem o fruto do Espírito, né, que são características que nos associam ao caráter de Jesus: amor, alegria, paz, paciência, domínio próprio, por aí vai. Várias características, né, que nos ajudam a, de fato, a estar alinhadas ali com o caráter que nós vemos na vida de Jesus. E ele vai dizer que existe uma briga nesse sentido, né, da carne contra o espírito. Né? E vai afirmar, né, se nós já vivemos no espírito, andemos também nele. Ou seja, se vocês já nasceram de novo, se já tiveram a vida transformada, a gente precisa agora procurar também viver essa vida transformada. Então, quando ele diz isso, ele dá a entender, nesse caso de Gálatas, que existe uma briga, né? Existe, infelizmente, uma inclinação em nós que nos faz verdadeiramente, às vezes, querer coisas que não estão em conformidade com a vontade de Deus. E nós, como jovens cristãos, precisamos reagir a isso. Né? Precisamos reagir a isso. Então, a ideia da luta da carne contra o espírito em Gálatas 5, ou de uma maneira mais didática, a luta entre a nossa velha natureza e a nossa nova natureza em Cristo, ela é uma batalha constante, como Paulo vai dizer. E a gente percebe os paralelos, umas aplicações possíveis no texto de Neemias, como eu falei para vocês, né? O pessoal estava consciente que eles estavam em uma batalha. Eles estavam fazendo ali a construção do muro,
mas estavam com espadas, estavam ali armados para qualquer tipo de problema. Então é a mesma coisa. Nós, como cristãos, precisamos entender que isso é algo sério, né? Que nós temos, de fato, uma inclinação que nos faz, às vezes, entristecer a Deus. E precisamos, de alguma forma, tentar lutar contra isso. Então, como nós vamos vencer isso? Esse é o ponto, né? Como nós vamos lutar contra esse problema? E aí, Paulo ele trabalha essas características associadas ao fruto do Espírito, e a gente entende perfeitamente que ganha batalha, uma aplicação possível, aí, quem tiver mais alimentado, né? Então, se você, de fato, procura alimentar essas características associadas ao caráter de Jesus, a gente consegue vencer isso melhor. Agora, se a gente faz uma série de coisas que não estão em conformidade com isso, a gente acaba perdendo isso. Então, como é que a gente pode vencer isso? Agora, como jovens cristãos, como é que a gente pode vencer esses problemas? Às vezes, quando a gente fala sobre obras da carne, sobre pecado, no contexto de jovens, as pessoas associam só a questão da sexualidade, né? Mas isso é um reducionismo, né? Você está reduzindo o pecado é só aquilo ali, mas não é. O pecado é uma coisa muito ampla. O pecado existe uma série, né, de pecados, infelizmente. Então, a gente tem que procurar entender, né, que, por exemplo, quando eu tenho inveja de alguém, eu também estou pecando. Quando eu estou sendo egoísta, eu também estou pecando. Quando eu estou cobiçando algo de alguém, eu também estou pecando. Isso também está errado, né? E precisa ser trabalhado. A gente precisa ter essa perspectiva de que isso são obstáculos à obra de Deus. E nós precisamos, primeiro, reconhecer o problema, entender que nós somos limitados, né? Isso é um ponto importante. Nós não somos perfeitos no sentido de plenos, né? De que temos realmente aí todos os nossos problemas assim da velha natureza completamente resolvidos, não temos. Então devemos lutar nesse sentido. É o que Paulo trabalha em Efésios 6. Embora ali ele trabalhe mais com não com um problema interno, né? O foco de Paulo em Efésios 6 é mais com uma oposição externa, que eu vou trabalhar daqui a pouco, mas a ideia é de você se preparar para isso, você se armar nesse sentido. Então, nós jovens devemos tomar cuidado. Será que nós temos buscado ler a palavra de Deus? Será que temos buscado separar um momento para ler a Bíblia? Isso é fundamental. Porque, se você não fizer isso, parece que a gente fala sempre a mesma coisa. Ah, mas sempre fala essa parada que tem que ler a Bíblia, tem que orar. Presta atenção em uma coisa, meu querido. Se a gente não fizer isso, a gente naturalmente vai manifestar mais as coisas da velha natureza. Faz um teste que tu vai perceber. Assim. É muito claro. Assim. Se eu não ler a Bíblia, se eu não oro, naturalmente eu fico mais egoísta, naturalmente eu começo a ter pensamentos que não estão alinhados mais tanto com a vontade de Deus e começo até a fazer uma série de coisas que, quando eu perceber, está manifestando muita coisa. A gente precisa se preocupar com isso. A gente precisa cuidar. Né? Isso é uma coisa mais interna. Né? Não tem como eu ir olhar numa pessoa, a menos que seja uma evidência externa, mas é complicado. Isso é uma coisa mais mesmo ali de nós com Deus. Então precisamos buscar essas disciplinas espirituais. Precisamos a reação contra o pecado, ela é sempre enérgica. Isso é um ponto importante. A gente precisa entender isso. Quando a gente olha o Sermão da Montanha, tem um texto que eu sempre tive muita dificuldade de entender quando eu li pela primeira vez. Quando Jesus Cristo fala, olha, se seus olhos te levam para o inferno, ou se eles te condenam, arranque eles fora, porque é melhor você entrar cego no reino dos céus do que ir com os dois olhos para a perdição. Ou alguma outra parte do corpo que ele pede para arrancar e tudo mais. Será que isso é literal? Não, porque quando você olha o texto bíblico como um todo, o texto bíblico ele não incentiva a automutilação. Então, não é isso. Jesus está usando uma figura de linguagem, conhecida como hipérbole, que é um exagero, né? Ele está exagerando de propósito para chamar a tua atenção. Lembra que as pessoas não estão lendo o texto, ele está falando para as pessoas, ele está sendo um orador, então o cara tem que chamar a atenção. O cara que está falando, ele tem que chamar a atenção. E uma forma de você chamar a atenção é com figuras de linguagem. Então, quando ele joga essa, com certeza, é uma forma de chamar a atenção das pessoas, criar uma imagem visual de que a reação contra o pecado é enérgica. A reação contra o pecado é enérgica. Então, assim, se eu estou vendo que está se manifestando na minha vida muitas coisas associadas a essa natureza que Paulo trabalha em Gálatas capítulo 5, essa natureza egoísta,
essa natureza que vai contra a vontade de Deus, eu tenho que procurar o quê? Orar mais, eu tenho que procurar ler mais a Bíblia, estar em comunhão com os irmãos, procurar realmente vencer isso, né? Então, por exemplo, vamos analisar um caso assim bem simples, né? Imagina que uma pessoa ela tem problema com o caso clássico, né, da sexualidade, né, que é o que a gente fala, mas eu acredito que é um exemplo muito bom nesse sentido. O cara tem problema nesse sentido, né? Acaba vendo umas coisas na internet que não são interessantes, né? Que acabam levando ao pecado. Né? Então, como é que o camarada ele bate de frente com isso? Ele tem que primeiro, né, identificar quais são os problemas, quando acontece, por que está acontecendo assim, por que que ele o que que leva? Porque, assim, uma coisa com relação a qualquer tipo de pecado, o pecado ele nunca acontece assim de uma hora para outra, né? São coisas que vão te levando. E quando você perceber, você pecou. Tipo, eu vou deixando de ler a Bíblia, vou deixando de orar e pronto, né? Ou no caso, por exemplo, da sexualidade, quando o cara acaba vendo alguma coisa desagradável na internet, associado a coisas ruins, isso às vezes é motivado por outras coisas. Às vezes ele viu um filme que não tinha nada demais, mas como o filme tinha imagens às vezes tão inapropriadas, né, no contexto da sexualidade, isso pode ter acabado motivando o cara a cair nesse sentido. Então, identificado o problema, você age de maneira enérgica. Como é que é agir de maneira enérgica? Se vê um filme que, por mais que não tenha nada demais, mas tem algumas cenas, às vezes, de beijo, coisas que trazem coisas ruins para mim, a minha reação enérgica é não ver mais. Ah, mas isso é muito agressivo. Mas a postura contra o pecado ela é enérgica, porque eu estou ofendendo o caráter de Deus. Um outro exemplo simples, né, para não ficar tanto nessa questão da sexualidade. Né? Se eu sempre, quando ando com determinado fulano, eu sempre sou levado a ficar falando mal dos outros, né, coisas desse tipo, que são pecados, né, eu tenho que pensar, né, ou conversar com o fulano e tratar a situação, ou simplesmente evitar, né, esse tipo de contato para que eu não venha a continuar fazendo esse tipo de coisa que me leva contra a pecar contra o caráter de Deus. São exemplos simples que eu estou dando, mas isso vale para vários aspectos, né? Eu vou repetir, o pecado ele nunca acontece de uma hora para outra. Não, sempre vai. Se você perceber, para pensar, assim, é uma coisa que a gente sempre tem que parar para pensar quando a gente comete um erro. Tá, eu cometi um erro, mas como é que aconteceu? Aí, sei lá, eu identifico que eu tenho problemas que às vezes eu falo coisas que não devo, né? Aí eu percebo que isso sempre acontece porque eu estou tomando certas atitudes quando eu estou estressado. Então, vou evitar tomar certas atitudes quando eu estiver estressado, né? Quando eu estiver estressado, eu vou evitar falar menos, né? Vou evitar tomar esse tipo de coisa, tentar buscar mais esse autocontrole para que eu não venha a pecar contra Deus. Então, mais ou menos nesse sentido, alguns exemplos, né, bem simples, mas ao mesmo tempo práticos. Porque eu repito, o que Jesus quer dizer com esse texto de arrancar os olhos não é para você arrancar os seus olhos, mas é que a postura contra o pecado ela é enérgica. Repito, a postura contra o pecado ela é enérgica, ela é forte, ela é firme. É por isso que ele usa essa imagem do camarada arrancando o olho, arrancando partes do corpo para não ir para o inferno. Né? Porque a gente não pode, né, admitir isso, a gente tem que sempre tentar. A gente pode até cair no mesmo erro mais uma vez, né? Isso acontece, né? É muito comum com vícios, por exemplo, né? O camarada que, sei lá, tem vício seja em álcool, né? Seja em alguma outra coisa. O cara que tem ou vícios mais simples, né? Sabe, vício em videogame, por exemplo, né? Às vezes o camarada ele fica o dia inteiro jogando videogame. Isso é uma coisa que precisa ser tratada. O que é a postura enérgica contra isso? Ele pode pedir ajuda a alguém e, sei lá, tirar o videogame dali ou alguma outra coisa. Ele tem que reagir de uma forma mais firme nesse sentido para solucionar o problema. O que a gente não pode fazer é simplesmente ficar parado e achar que as coisas vão se resolver sozinhas, né? Porque isso não existe. A gente sempre tem que tentar buscar isso. E como é que a gente busca isso? Com o nosso devocional, orando a Deus, nos autoexaminamos, como diz o texto da ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e tudo mais. Essa busca desse autoexame, isso é importante. É importante a gente parar para pensar. É muito comum a gente, às vezes, criar metas, né, resoluções para uma série de coisas, né? Mas cria uma meta de vencer uma obra da carne, por exemplo, né? É uma coisa interessante, né? E é difícil, né? Assim, sendo bem honesto, são coisas bem difíceis, né? Às vezes, sem perceber, a gente teve um pensamento equivocado, pensou algo que não devia, falou uma coisa que não deveria, a gente se arrepende, pede perdão a Deus, mas vamos procurando formas sempre de tentar melhorar. Então, isso é um ponto importante. Então, para nós jovens, né, o primeiro ponto importante aí que eu quero destacar
é que a gente vence a oposição à obra de Deus, primeiro, entendendo que a principal oposição que existe é dentro de nós mesmos, né? Que é essa velha natureza. Então, isso é um ponto importante. Quando a gente entende isso, esse autoexame, quando a gente vê, por exemplo, as nossas fragilidades, né? Quando a gente olha mais para a nossa vida e percebe que a gente tem erro, que nós somos falhos, que temos pensamentos às vezes inapropriados, tomamos atitudes às vezes que não são tão condizentes com a presença de Deus, pecamos. Então, quando a gente analisa isso, pede perdão a Deus e procura se disciplinar, a gente vai procurando entender isso e vai criando um senso de humildade, um senso de dependência, um senso de dependência muito grande da graça de Deus. E isso não é algo fácil, mas a gente tem que procurar. E isso é através do quê? Da oração, da leitura da palavra, do que vocês estão fazendo agora, ou melhor, nós estamos fazendo agora, de estarmos juntos, separando um momento para estudar o texto bíblico. Isso é importante, né? Isso aí é fundamental. O cristão realmente que quer se aproximar mais de Deus, ele precisa estudar a Bíblia. Não existe isso. O camarada simplesmente não lê a Bíblia. Ah, mas eu tenho dificuldade, eu não sei. Então começa aos poucos, né? Assim, ninguém vai começar, gente. Não existe a situação. Sendo bem realista, não existe a situação do camarada que não ora nada, ele simplesmente parar e amanhã ele não ora nada e amanhã ele vai começar a orar 1 hora, né? Não vai acontecer, ele vai orar talvez uns 5 minutos e depois ele vai dormir, alguma coisa assim. É isso que vai acontecer, né? A verdade é essa, a gente sabe que é assim que acontece. Né? A gente precisa ir aos poucos, né? Não existe, sabe? Imagina o camarada que vai correr uma maratona. Ele não vai conseguir correr tudo de uma vez quando ele der a primeira corrida dele, né? Ele vai aos poucos. Ele vai parar um pouco, não, vou 100 metros agora, e aí, próxima vez, melhor, 1 quilômetro agora, e depois eu vou mais 2 quilômetros, e vou aumentando aos poucos. A mesma coisa a oração. Procura separar um momento, olha, agora esse momento aqui, meia hora do meu dia agora é para Deus. Então você passa 5 minutos de oração e 25 minutos de joelho, mais ou menos, ou, melhor, de joelho não, 25 minutos de leitura bíblica e 5 minutos de oração, por exemplo. Algo assim. Eu sei que parece um negócio, mas parece um negócio meio robótico, não sei o quê. Infelizmente, na nossa cultura atual, negligenciou-se um pouco a questão da disciplina. Né? Mas a gente precisa ser disciplinado, gente, com relação à oração, para a gente buscar realmente se aproximar de Deus. Ter uma organização nesse sentido de separar um momento para Deus. A gente tem tempo para tanta coisa, a gente tem tempo para tantas atividades, né? Para tantas coisas, às vezes não tem um tempo de parar e orar, entendeu? E parar e orar, gente, é parar mesmo. É você, por exemplo, fechar o WhatsApp. Eu vou ler a Bíblia, né? Eu deixo o WhatsApp aberto, né? Aí ele vai vibrar, com certeza, com certeza. Faz o teste depois. Eu vou ler a Bíblia e vou deixar o WhatsApp aberto, né? Com certeza vai chegar uma mensagem para atrapalhar essa leitura. Então, assim, para, né? Bota ele no silencioso e vai ler a palavra. Né? Isso é fundamental. E aí procura meditar no que você leu. Não fica com aquela questão, não, eu tenho que ler 5 capítulos. Não, às vezes tu lê 5 versículos, mas é uma coisa ali que realmente você medita ao longo do seu dia, que você pensa naquilo, reflete sobre aquele conceito. A questão aqui não é de extensão ou do camarada que lê a Bíblia toda só para dizer que leu a Bíblia toda, sabe, né? Assim, é interessante que você leia uma vez a Bíblia toda, né? Mas não fica com essa questão de, não, que eu tenho que ler isso e aquilo, e só para contar números. Não, procure meditar naquilo que você leu. Né? Isso aí é fundamental. Isso aí é muito importante. E é a mesma coisa a questão da oração. Se a gente não conversar com Deus, a gente não vai ter intimidade com Ele, gente. Isso aí é uma coisa muito, muito séria, né? Eu digo isso para todos, para mim também. Né? Isso é muito sério. Se a gente não separar um momento para conversar com Deus, a gente não vai ter uma intimidade com Ele e não vai ter essa acessibilidade. Né? Faz o teste só para tu ver. Procura sempre reservar um momento para você falar com Deus. Você vai perceber que vai aumentar a acessibilidade a algumas coisas, algumas atitudes, algumas ações. Quando você for pensar em algumas coisas, tomar algumas atitudes, você vai ter meio que o sensor aranha ali do Peter Parker, né? Você vai meio que sentir a presença do perigo, né? Saber quando você estiver entristecendo o Espírito Santo. Você fica mais sensível nesse sentido, né? É um ponto bem interessante, né? Então, é algo que nós devemos buscar como jovens, né?
É muito relevante isso. Como jovem cristão, a gente precisa entender que existe essa inclinação, né? Existe essa natureza que precisa ser vencida, e a gente tem que procurar de todas as formas entender isso. É a primeira oposição. Mas existem outras, né? Existem outras oposições, elas não acabam por aí. Mas essa é uma das principais, porque a gente conseguindo entender isso, a gente conseguindo entender isso bem, a gente evita certos problemas, né? E isso é muito interessante. E dando continuidade, espero que tenha entendido, né? Como eu falei, a aula é bem prática mesmo, né? Não quero, o comentarista não entrou muito no texto, eu também não vou aprofundar tanto. É mais, a gente pega um conceito e a gente aplica, que é o que importa mais para nós como jovens. Então, o segundo ponto são as oposições externas. Em Efésios 6, a gente vê que a oposição externa, Efésios 6 a partir do versículo 10, né? A oposição externa, ele fala sobre principados, potestades, os demônios, né? As coisas ruins, né? Que a gente não vê. Esse tipo de oposição a gente não vê. A gente percebe os efeitos práticos, né? E aí Paulo vai dar toda uma dica ali, que mais ou menos o que eu falei. Ele dá uma dica visual. Mais uma vez, a carta era lida. A maior parte das pessoas não sabem ler. Então o camarada está lendo e você começa a construir a imagem. Ele tem o capacete da salvação, ele tem o escudo da fé, a espada do Espírito, e aí você vai visualizando tudo aquilo que você precisa fazer. Isso facilita até a memorização. É algo bem interessante mesmo. Então, a forma de nós vencermos as oposições externas é com as disciplinas espirituais aos pés de Cristo. E a gente não vai perceber isso na íntegra. A gente não consegue ver esses demônios, né? Exceto, pode ser algumas situações, com o dom de discernimento de espíritos, né, de 1 Coríntios 12, que a gente pode sentir algumas coisas, mas na prática a gente não vai ver, né? Mas a gente sente os efeitos, esse é o ponto. E aí vem o terceiro tipo de oposição, que é quando se levantam pessoas. Quando se levantam pessoas, ou elas vão estar motivadas pela oposição que há dentro delas mesmo, como eu já falei, a inclinação humana para o mal, ou por essas forças aí das trevas, que a gente sabe que existe e a gente não pode ignorar. Se a gente não pode ignorar, não pode supervalorizar Satanás, né? Mas não pode ignorar ele. Eu não lembro qual é a carta, eu acho que é de Tessalonicenses, que Paulo fala: eu quis visitar vocês, mas Satanás me impediu. Então, o negócio é sério, né? Então, assim, meio que ele deixa bem claro que ele tentou fazer uma coisa, mas reconheceu que houve uma oposição maligna que atrapalhou o trabalho. Então, isso é um ponto importante. A gente não vê, mas a gente sente os efeitos desse problema. E a gente precisa desse discernimento, dessa sabedoria para lidar com essa situação. Não é algo fácil. Acho que o primeiro ponto importante. Com as oposições externas, a gente não tem que usar violência, gente. Isso é um ponto importante. Quando Jesus ele é capturado, né? Capturado entre aspas, ele se entregou. Né? Quando Jesus se entrega aos romanos, Pedro imediatamente saca uma espada e já parte para cima de geral ali, na violência pura, né? Aí o que Jesus faz? Ó, manda ele abaixar, né? E cura o camarada lá. É como se Jesus estivesse dizendo: olha só, com a gente, como Alex faz, com a gente não é assim. Com a gente não é desse jeito, Pedro. Não é assim que a coisa funciona. A gente não reage com violência. Com a gente é diferente. Paulo vai dizer, não, Jesus vai dizer que a gente tem que oferecer outra face, mais ou menos nesse sentido, né? De você não reagir com a mesma animosidade, às vezes, com a mesma agressividade que vem contra a gente. Outro aspecto importante, né? Ele até cita um exemplo no Sermão da Montanha, que para a gente é super absurdo, né? Ah, se ele te manda andar 1 milha, anda 2. Né? Quem é que vai me mandar andar 1 milha? Né? É porque existia esse imposto na época, tipo um imposto, né? O soldado romano ele podia fazer isso com uma pessoa ali e mandar andar 1 milha, né? Aí meio que ele está falando, se ele te mandar fazer isso, cara, faz 2, né? É mais ou menos nesse sentido, né? Não reaja com agressividade. Mostra que nós somos diferentes, né? E o problema é agora, né? Porque esse tipo de oposição externa, ele acontece em qualquer âmbito da nossa vida. Ele acontece no trabalho, ele pode acontecer dentro de casa e, inclusive, dentro da igreja. Quando Paulo diz não dê lugar ao diabo, ele está falando com crentes. Ele está falando com
cristãos. Isso é um ponto importante. Aquela carta está sendo mandada para uma comunidade cristã, se eu não me engano, é Efésios, né, que ele faz essa recomendação aos Efésios, né, e fala: não dê lugar ao diabo. Se ele está falando para não fazer isso, é porque existe essa possibilidade. Então, isso pode acontecer, inclusive, no âmbito cristão. E a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Né? Isso aí é extremamente perigoso dentro do seio cristão. A gente percebe essa questão, por exemplo, um texto, às vezes, que a gente usa é muito para o evangelismo, mas o contexto, a gente pode até usar, mas tem que tomar um cuidado, porque o contexto não é esse. É a igreja de Laodiceia, quando ele fala: eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, eu vou entrar e vou cear com vocês. Aí a gente usa isso para, às vezes, com apelo, né? Só que esse texto não está falando com ímpio, esse texto está falando com crentes. O pessoal da igreja de Laodiceia são crentes que botaram Jesus para fora da igreja. E ele está do lado. É muito visual a ideia. Raciocina comigo. É como se eles tivessem botado Jesus para fora e agora ele está: eu estou à porta e estou batendo. Eu quero entrar e estar com vocês, mas vocês me mandaram para fora. Então, mais ou menos nesse sentido. É muito visual, né? É muito bom essa linguagem bíblica, que a gente consegue visualizar muita coisa. Bem interessante. No Antigo Testamento isso é mais forte ainda. A gente cria sempre uma imagem, né? Muito interessante. Como eu disse, a carta é lida, né? Essas cartas são lidas dessas igrejas. Então é interessante que você tenha esse aspecto, né? Para poder visualizar e tudo mais. É até uma questão cultural também do povo judeu. Então, o caso na igreja de Laodiceia tomou uma proporção tão grande que Jesus foi para fora da igreja. Então, tem que se tomar esse cuidado. Essa questão de oposição é uma coisa muito séria. Então, a primeira coisa, tem que identificar que em nós mesmos existe esse problema. Então, a gente procurar realmente ali, estar sempre buscando a Deus, estar sempre realmente lutando contra isso. Tem uma frase, agora eu esqueci o pastor, acho que é o pastor Jackson, lá o pastor em Porto Alegre, que tem um ministério bem interessante com homens, né? E ele trabalha um pouco essa questão de vencer tentações, de vencer problemas da vida e tudo mais. Ele fala uma coisa muito interessante, né? Se você não está orando e está conseguindo vencer as tentações, é só uma questão de tempo para você parar de vencer elas. Né? Então, esse é um ponto importante. Né? O que ele está querendo dizer com isso? Ele não diz exatamente assim, mas a ideia é mais ou menos essa. Eu posso até estar vencendo certos pecados, mas se eu não estou buscando a Deus, se eu não estou orando, se eu não estou buscando a presença de Deus, é só uma questão de tempo o velho homem despertar ali, meu amigo, e fazer um estrago. Então a gente precisa tomar cuidado. Se eu digo assim, todos nós, ninguém está isento disso. E aí eu faço uma aplicação do próprio texto que a gente leu de Neemias. O pessoal estava fazendo a obra ali, mas estava com as armas. Né? Eles não baixaram a guarda por estar fazendo a obra. Então a gente tem que tomar um cuidado. Às vezes, quando a gente se envolve muito com a obra de Deus, ele começa a fazer várias coisas, começa a fazer uma série de coisas na igreja e tudo mais, a gente não pode abrir mão do nosso relacionamento com Deus. Né? Isso é uma coisa que eu até teve uma aula de IBE que a gente estava falando sobre essa questão das cartas de Paulo, né? Eu comentei sobre esse aspecto. Né? Você pode, por exemplo, preparar uma pregação. Você vai lá, vai separar um momento, vai preparar uma pregação. Pronto, muito interessante. Só que isso não é o seu devocional, tá? Não é o seu momento com Deus, não. Você precisa ter um momento ali seu, nosso ali, para poder estar ali com Jesus e conversar com Jesus, ter Jesus como um amigo, né? Essa é a grande tônica do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a gente vê Jesus como uma figura muito distante. A gente vê Deus como uma figura muito distante. É Êxodo 20, né? Ele chega no Monte Sinai e o monte pega fogo, vem raios. E o pessoal, não queremos falar com ele. Moisés, vai você lá, a gente não quer. Ele é raio, é um negócio muito complicado. E quando você vê no Novo Testamento, a grande novidade do discurso de Jesus começa o Sermão da Montanha. Ele começa a oração chamando Deus de Pai. Né? E o Pai aí, né, a expressão que ele usa, é uma expressão lá do aramaico, né, que é o Abba, né? É o Abba Pai, né? Esse Abba é justamente aquele babucear da criança, né? Quando ela está chamando pelo seu pai e tudo mais. É um gesto de muita intimidade. Né? Então, essa é a grande tônica do Novo Testamento. Aquele Deus que aparentemente estava tão distante, né? Agora ele está entre nós.
Essa é a grande questão aí. É muito rica, né? Que é um ponto aí muito relevante para a gente. A gente tem Deus agora como nosso Pai, nessa paternidade. João capítulo 1, versículo 12. Todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que legal. O poder de serem chamados de filhos, porque ele é um pai, né? Então é muito interessante essa questão essa questão aí da paternidade no Novo Testamento. É a grande novidade aí do discurso de Jesus. Então, assim, vendo isso, a gente pode ver como jovens cristãos, como a gente tem muitos desafios, né? De fato, e devemos se atentar para isso. Esse é um ponto importante. É isso que eu quero que todos nós, e todos nós, realmente, eu estou me incluindo nisso, porque às vezes a gente esquece essas coisas. A gente não pode esquecer. É como no caso, volto no caso de Neemias. O pessoal está fazendo ali o muro, mas eles estão armados, né? Eles estão preparados para um combate iminente, né? Então é mais ou menos isso. A gente se envolve com a obra, se envolve com os nossos afazeres do dia a dia, se envolve com os nossos trabalhos, mas a gente precisa estar preocupado, né? E muitas vezes, digo por mim mesmo, muitas vezes a gente esquece e quando já vê, já fez uma coisa que não é legal. Né? Tomou uma atitude ali, às vezes tomou uma decisão, aí para depois, não era para ter feito isso, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Acontece com todos nós. Né? Então a gente precisa o quê? Procurar evitar isso ao máximo. Como eu disse, nós não somos perfeitos, né? No sentido de sermos plenos, né? E não de fato temos nenhum problema com a questão do pecado. O pecado ainda é real, né? Ele ainda existe e devemos lutar contra ele. E pecado, já falei, pecado é qualquer coisa, gente. A gente tem que tomar cuidado que não é, como eu falei, há uma supervalorização da questão dos pecados sexuais. Mas, tipo, se eu tenho um pensamento errado sobre alguém, se eu tenho inveja, se eu tenho cobiça, e isso é uma coisa muito interna. Às vezes eu posso tratar o camarada bem pra caramba, mas eu tenho maior inveja dele, né? Então eu preciso tratar isso, né? Preciso buscar isso. E aí eu cito uma coisa que me chama muita atenção. Eu sempre tinha dificuldade nisso. Mas se eu tenho essa inveja, por exemplo, às vezes nesse sentido, como é que eu vou vencer isso na prática, né? Eu vou orar, mas se eu não estiver conseguindo, eu estou orando, mas eu não estou sentindo o resultado disso. Aí o C.S. Lewis, o mesmo escritor das Crônicas de Nárnia, ele faz uma explicação sobre isso muito legal. Eu faço a recomendação do livro Cristianismo Puro e Simples, né? Se você quiser um livro sobre o cristianismo que seja bem simples, né? Que seja bem objetivo, leia esse livro. Ele é maravilhoso. Ele é bem simples de entender, embora pode ter uma outra parte que seja um pouquinho mais complicadinha. No geral, a gente consegue entender bem. E é um livro bem prático mesmo. O livro extrata umas questões assim. Por exemplo, quando ele fala sobre perdão, ele diz uma frase maravilhosa, né? Todo mundo acha o perdão lindo, né? Até que você tem que perdoar alguém. Então é uma aplicação muito prática, né? Porque realmente acontece na prática, né? Quando falamos às vezes de perdão por outras pessoas, às vezes é muito bonito, né? Mas é quando às vezes a gente entra na jogada é mais complicado. É mais ou menos isso que o livro está dizendo, ou seja, aplicações práticas, né? O livro fala uma coisa, voltando à questão da como vencer certos pecados, né? Ele diz, olha, como é que você faz isso na prática? Você meio que vai tomando atitudes, né, que mostram o contrário. Por exemplo, se eu às vezes tenho uma raiva de alguém, alguma coisa assim, como é que eu vou vencer isso na prática? Eu vou orar? Vou. Eu vou orar para Deus tirar isso da minha vida. Mas eu vou tentar, sei lá, tratar aquela pessoa bem. Eu vou tentar, às vezes, fazer alguma coisa. Atitudes práticas mesmo, né? Para, de fato, deixar aquela pessoa bem, né? Tentar lutar contra isso ao máximo possível para que essa raiva vá embora. Aí o Lewis dá um exemplo muito legal nesse sentido, né? Ele fala dos animais. Os animais a gente trata eles como se eles entendessem a gente, né? A gente dá nome, a gente fala com eles, a gente chama. Só que assim, eles não entendem, né? Só que a gente vai fazendo isso tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que chega uma hora que parece que realmente eles entendem. Chega uma hora que eles realmente, a gente chama e eles vêm, e eles realmente meio que entendem nesse sentido. Então, voltando à questão, né, que eu estava falando, às vezes o camarada tem a raiva de uma outra pessoa, mas vai procurando realmente vencer isso através da oração, com atitudes práticas, e vai chegar uma hora que esse sentimento vai sair. É mais ou menos nesse sentido que o Lewis trabalha. Ele dá uma série de outros exemplos, ele é muito prático, ele fala um negócio e aí dá um exemplo ali.
E isso para várias áreas, né? Para várias áreas da nossa vida. É uma aplicação bem interessante e funciona, né? Eu tento fazer isso e realmente é muito interessante. Não é fácil, como nada disso aqui é fácil. A teoria do evangelho é muito simples, mas é muito difícil de ser colocada em prática. É muito difícil, às vezes a gente, sem perceber, já toma uma atitude ali que não é legal. Mas é aquilo, se você está ouvindo hoje aí, percebeu que a aula foi bem prática, né? Eu não fiquei tanto em questões teóricas, até porque a gente já tratou isso já. É legal ter essa aula teórica, é muito bom, é muito interessante, a gente aprende muita coisa, mas é a parte prática que mais importa, de fato, do Evangelho. A gente, como levar isso para a prática, né? Esse é o ponto aí super, super relevante. E se nós errarmos, né, ou melhor, quando nós errarmos, né, porque nós, infelizmente, somos falhos, pedimos perdão a Deus, né, e procurarmos não cometer o ato de novo e seguimos em frente. Né? Isso é um ponto importante. Não desanimar nesse sentido. Procurarmos sempre vencer isso. Como eu disse, não é fácil. Essa questão da batalha da carne contra o espírito. Se você começar a se preocupar mais com isso, né, caso já não se preocupe, vai perceber que o negócio realmente é sério, né, que é realmente uma batalha, que é realmente algo que é difícil, né? Essa oposição interna e as oposições externas, né? E eu já te adianto de antemão, assim, Deus ele é muito carinhoso nesse sentido, principalmente com as oposições externas. Às vezes ele sempre nos avisa, né? Quando vai acontecer algum problema, de alguma forma ou de outra ele nos avisa, seja através de um sonho, seja através de alguém, seja através de alguma forma. Deus ele é muito, como diz o texto numa carta de Paulo, agora eu não lembro qual é, a multiforme sabedoria de Deus. Né? Ele se manifesta de várias formas, né? Ele fala de várias maneiras, inclusive através da sua própria palavra. E, infelizmente, estamos caminhando para o término, né? Faltam apenas 5 minutos. Espero que vocês tenham entendido. É um assunto simples, mas ao mesmo tempo difícil. Né? Digo por mim mesmo. É muito difícil para mim, né, nesse sentido, mas a gente vai se esforçando ali, através da graça de Deus, procurando sempre melhorar. E quando a gente faz esse autoexame, a gente vê que tem muita coisa realmente que precisa ser corrigido, mas é por isso que o processo se chama santificação. Né? É a ação de fato de buscar a santidade, né? A ação de buscar ter um caráter mais semelhante ao caráter de Jesus. Eu posso não ter esse caráter ainda, mas eu não posso simplesmente me acomodar na situação atual. Esse é o ponto. Né? A gente tem que buscar sempre estar mais parecido com Jesus. Essa é a questão que a gente não pode esquecer. É difícil, mas pelo poder do Espírito Santo, a gente vai conseguindo aí aos pouquinhos vencendo o velho homem. Tem uma frase do Lutero que eu acho maravilhosa, né? Eu pensei que tinha afogado o velho homem nas águas do batismo, mas o desgraçado sabia nadar, né? É mais ou menos nesse sentido, né? Ele pensou ali que quando foi batizado, né, tinha acabado os problemas, mas eles não acabaram, né? Ele sabia nadar, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Realmente é algo real, mas busquemos aí a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Espero que vocês tenham entendido. Ficou alguma dúvida? Ficou algum questionamento? Vou aproveitar para tirar a foto, né? A foto aí é imprescindível para que você. Pronto, tirei a foto. Agora todos vocês estão concorrendo a um chocolate no próximo GEB. Acho que a irmã Luísa quer falar alguma coisa. Pode falar. Ainda bem que vai ter GEB todas as sexta-feira, né? Para a gente para poder receber. Mas não é, tu sabia que eu aprendi a tirar foto da tela, viu? Não precisa mais tu desaparecer Não? atrás da Olha, que legal. tela, viu? Uhum. Depois me explica aí para fazer também. Nossa. Vou explicar alguma coisa para Moisés. Anota aí. Anota aí. Sexta-feira eu te explico, então. Amém, que bom. E tem que ser o pessoal que tá no comando aí. Bom que aparece a minha foto também. Viu? É. Vou passar a concorrer ao sorteio, hein? Não, tô brincando. Bom, é isso, gente. Né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, agora é o momento, sinta-se à vontade.
Espero que vocês tenham entendido. É muito prático e é, como eu falei, é algo ali que a gente vai no dia a dia mesmo. O que a gente não pode é se acomodar como cristão. Esse é um ponto. Né? Uma coisa muito perigosa na vida cristã é isso. É o camarada simplesmente chegar ali num nível que ele acha que não precisa melhorar mais nada. Se você acha que não precisa melhorar mais nada, preocupe-se com isso. Foi até uma frase que o meu Cristiano colocou um dia lá no grupo, né? Se você não tem vontade de orar, isso já é um sinal que você precisa orar. Então, é verdade, né? É verdade. A gente percebe isso. Assim, se a gente não tem tanta vontade mais de orar, de ler a Bíblia, é momento que a gente faça isso, tá certo? Não deixe para fazer isso quando você tiver vontade, tá? Porque, digo assim, por experiência própria, dificilmente a vontade de vezes aparece. Às vezes tem hora que tu não quer, né? Mas a gente precisa fazer. Isso em tudo na vida, gente. Estudar, por exemplo. Né? Estudar é uma coisa que às vezes não dá vontade, mas a gente precisa fazer para ter realmente um bom emprego, né? Para pensar no nosso futuro. É importante isso, é uma coisa que vai gerar coisas boas no futuro, tá bom? Então a aula ficou gravada, né? Se algum jovem quiser ver depois, vai estar disponível aí. Vou colocar lá no YouTube e coloco depois no grupo lá para vocês. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Eu vou fazer uma oração, se alguém não tem mais nada a considerar. Após a oração, eu vou dar por encerrada a nossa aula. Obrigado pela presença de todos e que Deus os abençoe. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Senhor, muito obrigado pelo momento que passamos aqui juntos na sua presença. Só posso abençoar cada um que dedicou um momento, Pai, para poder estar aqui conosco, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Muito obrigado, Jesus, pelos momentos que passamos juntos e que possamos verdadeiramente tentar lutar contra o pecado, lutar contra esses problemas, né, contra o velho homem e procurar ter o nosso caráter mais parecido com o Senhor, Pai. Nos ajude, Pai, não é fácil, mas nos ajude, Senhor. Socorre-nos que precisamos de Ti. Precisamos da Sua graça, precisamos da sua proteção, para que possamos verdadeiramente a cada dia estarmos mais parecidos com o Senhor. Obrigado, Pai amado, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e tenham uma excelente semana, em nome de Jesus. Até a próxima e fiquem com Deus.